A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá, eu sou Gisele Cipilli, eu sou especialista em desenvolvimento humano, organizacional e eu estou com você aqui para mais um episódio do Me Inspira Podcast. Você que já conhece a gente sabe que nós temos um espaço para que toda mulher possa contar dos seus sonhos, falar sobre as suas conquistas e, por que não, abrir as suas vulnerabilidades para ser como um farol que ilumina o caminho para outras mulheres. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. E olha, eu vou apresentar minha convidada já. É a Dora de Oliveira. Dora, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. A gente tem um tempo juntas já, a gente já se conhece. Nós somos apresentadas por uma amiga em comum e tem sido uma alegria, uma inspiração estar com você. Era um sonho ter você aqui. Era um sonho que essa sua trajetória, e eu vou apresentar você formalmente, não só inspire, mas ela também traga um lugar seguro para as mulheres que estão querendo mesmo organizar suas carreiras. Eu acredito que você fez isso e faz isso muito bem. Então vamos lá, eu vou apresentar a Dora. A Dora é diretora de Martech e Data Analytics na iCherry. A sua jornada profissional levou-a a mergulhar em um universo fascinante de dados e tecnologia, trabalhando com grandes marcas como Avon, TIM, Coca-Cola e Nestlé. Foi protagonista na criação da divisão Martech da iCherry, onde lidera uma equipe multidisciplinar com o objetivo de transformar dados em insights estratégicos para os seus clientes. Sempre buscando inovar, entregar resultados de impacto, a sua paixão por dados e tecnologia ajudou a construir uma carreira sólida, uma área onde pode liderar projetos desafiadores e inspirar equipes talentosas, mas além da trajetória profissional. E é por isso que ela está aqui também. A Dora é uma mulher que acredita no poder da conexão e da colaboração e que podemos conciliar, sim, uma carreira de sucesso com uma vida pessoal plena e significativa. E olha o que ela me ajudou aqui como uma super executiva de comunicação que ela é. O objetivo dela hoje é compartilhar experiências e insights sobre liderança. Olha, você que é líder, escuta a Dora, escuta a gente, porque a gente quer contribuir para essa sua trajetória. Além da liderança, também queremos hoje também compartilhar sobre inovação e o impacto das mulheres nos negócios, para que juntas possamos construir um futuro mais inspirador. Bem-vindo e bem-vinda. E Dora, muito prazer você estar aqui hoje. É uma alegria, é um sonho e é também uma bênção. Por que não falar isso? Porque a gente tem um Pai Celestial em comum, né? Amém. E essa conexão que Ele criou entre nós e as mulheres que estão conectadas com Me Inspira, fala sim de liderança, fala de inovação, de carreira, de trajetória, mas não tem uma coisa mais poderosa, ou não tem algo mais poderoso do que a nossa história. E é por isso que a gente quer começar a te ouvir agora. Conta pra gente como é que se conecta a tua história profissional com a tua vida. Começa da onde quiser e para onde quiser, Dora. Tá ótimo, Gi. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Eu te admiro muito, eu posso aprender muito com você e você é resposta de oração, né? Você lembra uma vez que nós tomamos um café e eu tinha dito para você, olha, eu orei, busquei de Deus e a gente teve uma conversa muito boa. Então, você me inspira. Então, para mim é uma honra muito grande estar participando desse podcast hoje e compartilhar, né? Eu acho que aquilo que Deus dá para a gente, quando a gente compartilha, se multiplica. Isso. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com alguns insights aqui, que eu acho que as pessoas vão poder ouvir. E lógico, sempre examinando aquilo que é bom fica, aquilo que não é tão bom, a gente talvez trata de alguma forma ou deixa ali no cantinho. Mas a minha trajetória, ela começa muito cedo. É muito nítido assim para mim, quando eu tinha 12 anos de idade.
E eu decidi que eu não ia ficar na cidade onde eu morava, né? Então, na época eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com os meus pais. Eu nunca fui apaixonada por aquela cidade. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa 110% paixão. Eu preciso me apaixonar, acreditar nas coisas que eu estou fazendo, que eu estou colocando na minha mão. E desde muito jovem ainda, com 12 anos eu me considero uma criança, eu ainda brincava e toda aquela questão, mas eu foquei muito nisso. Eu falei, eu quero ter uma carreira executiva. Uau, com 12 anos. Com 12 anos. Eu não conhecia tudo no mundo, mas assim, eu queria ter uma agenda cheia, eu queria voar de avião, eu queria ir para Nova York, que sempre foi meu sonho, eu queria estar em reuniões importantes, participar de decisões importantes. E aí, desde então, eu fui trabalhando e estudando para isso. Com 24 anos, eu tive a oportunidade de vir para Curitiba. Na época, eu trabalhava na TAM, hoje Latam, companhia aérea, lá em Campo Grande. Tinha um trabalho muito legal, foi uma época que eu aprendi muito. Na época, o meu líder, né, o meu chefe, eu não gosto de chamar de chefe, porque ele foi um líder, foi uma pessoa que me ensinou muito sobre marketing. O meu líder local, e eu respondia já para o marketing de São Paulo. Então, você imagina, eu morava em Campo Grande, Centro-Oeste, isso era o ano de 2000, né? O marketing ainda era muito novo, e aquilo brilhava meus olhos, aquilo me enchia. Eu falava, gente, eu quero saber o que essas pessoas sabem, né? Eu quero viver. Então, eu sempre tive, assim, muita humildade para aprender, para saber que tem alguém que sabe mais que eu. Principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, pela experiência que elas já viveram. E aí eu vim para Curitiba, o objetivo de vir para Curitiba era estudar, era ter oportunidade em empresas maiores, né? E Curitiba, na época, era uma excelente cidade para se morar, e assim eu vim. Aqui eu passei por outras 2 empresas até eu entrar na iCherry. A iCherry é uma empresa jovem, mas foi adquirida por um grande grupo global, que é a WPP. A WPP hoje é a maior holding de agências de publicidade do mundo. E eu entrei na iCherry para iniciar uma área que não existia. Então, assim, eu mandei o currículo com aquela apreensão que eu queria muito a vaga. Eu mandei, na época, o meu currículo para uma vaga de atendimento. E aí eles me ligaram e falaram, olha, a gente viu o seu currículo e a gente tem uma outra vaga para te oferecer, que é uma vaga de analista de Web Analytics. Você topa? Falei, olha, o conhecimento que eu tenho técnico é o que está no meu currículo. Se vocês toparem me ensinarem, eu topo também e a gente vai junto nessa descoberta. E assim eu entrei para uma equipe de homens, né? Então, a área técnica é uma área que hoje ela ainda tem um percentual muito grande de homens no mercado. E em 2011, quando eu cheguei na iCherry, muito mais, né? Eu entrei em 2011, o meu atual líder, que hoje é meu CEO, ficava em São Paulo. Eu ficava aqui em Curitiba com mais 3 meninos que trabalhavam, um estagiário, um programador e um analista, assim como eu. Só que eu não tinha cliente. A área estava começando, a gente ainda não estava vendendo essa área. E eu falei, essa é a minha oportunidade. Eu gostei muito da empresa, eu me identifiquei com os valores e eu falei, eu quero ficar aqui. Então, eu chegava todos os dias e eu falava, eu vou arranjar trabalho para mim. E aí, fui me relacionando com as pessoas, fui crescendo e, muito rapidamente, eu já me tornei gestora desse time. Em 2013, eu já era coordenadora, né? Já estava num cargo de gestão, então foram apenas 2 anos. E aí já começaram as viagens para São Paulo, porque apesar da iCherry estar em Curitiba, os nossos clientes hoje ficam, na maioria, Rio-São Paulo, são grandes anunciantes. E foi difícil achar mulher para trabalhar no meu time, só tinha homem. Nessa época, é aquele embate que a gente tem na vida pessoal, né? Eu nunca quis ganhar nada por ser mulher. Eu sempre falava assim, eu jamais vou admitir que um homem dê em cima de mim ou que um homem não me leve a sério. E eu fui por um caminho muito duro, assim, né? Sempre fui muito dura, muito séria com o trabalho, mas fui naquele caminhar. Só que eu queria trazer mulher para o meu time, porque eu falava, não é possível que a gente não vai encontrar mulher boa tecnicamente. Que ano era? 2013. Em 2013, se eu não me engano, final de 2013 para 2014, foi quando eu consegui contratar a primeira mulher no meu time. Ela hoje está no mercado, não está mais no grupo, mas é uma excelente profissional, reconhecida, e eu me orgulho muito ao longo da minha trajetória, porque muitas mulheres que foram do meu time hoje estão em lugares que elas sonharam, né? Então, assim, eu tenho depoimento de mulheres que me emocionam, que falam assim, olha, o meu sonho é ir para o Google.
E eu falava para elas, então você vai. A gente vai fazer você ir. A gente vai trabalhar o feedback, a gente vai trabalhar o técnico que você precisa para estar lá. E hoje, Peraí, mas o Google não era a Cherry, ela ia não, sair de lá. Ela ia sair. Mas para mim tudo bem, Gi. Fale sobre isso. Muito, muito assim. O que eu penso? Eu estou há 13 anos na iCherry. Por que eu estou há 13 anos na iCherry? Porque eu me identifico com os valores da companhia e porque eu sempre cresci. Né? Então, como eu falei, em 2011, eu era uma analista de Web Analytics pleno. Hoje, eu sou diretora de uma área, eu participo do board, eu sou uma cotista dentro da empresa. Então, eu fui mudando, eu nunca fiquei fazendo a mesma coisa. E isso era o meu sonho, né? Meu sonho de ser executiva, meu sonho de estar ajudando pessoas, de estar liderando, que é uma coisa que eu amo, de ver gente crescer. E eu sei que nem todo mundo que está no meu time sonha em continuar na iCherry. Tem gente que sonha em ir para a Meta, para o Google, ou uma outra companhia, tem gente que sonha em empreender, e para mim está tudo bem. Desde que eu consiga impactar a vida dessas pessoas. É óbvio que eu sempre falo para todo mundo do meu time, se vocês, o que eu sonho para cada pessoa, mais do que o que eu tive aqui. Uau! Mais. E isso é uma coisa que eu falo para todos os meus liderados. Se quem está abaixo de você não cresce, você também não cresce. Uau! Então, assim, eu tenho muito comigo de eu quero contratar pessoas melhores que eu. Deixa eu pegar um gancho aí, porque tem tanta história. Tem um conteúdo muito grande aí dentro de você. Você tem um repertório gigante. Mas eu quero explorar um pouco desse tema, liderança/gestão. Primeiro, você começou falando lá que não gosta de chamar de chefe aquele que foi o teu chefe, porque ele já era um líder. Sim. É bom que a gente trate aqui um pouco já essa informação, o que é líder, o que é chefe, o que é gestor. Bom, primeiro, liderança para mim é uma atitude. O que é liderança para você? Para mim, liderar é apoiar e ajudar. Só que com muita transparência. Porque eu acho que hoje o nosso mercado, eu gosto muito de LinkedIn, então eu uso bastante, você sempre vê lá, né? E eu tenho sido muito impactada, eu fico pensando, gente, é sempre o chefe que é tóxico, é sempre o chefe que isso, que aquilo outro. As pessoas esquecem que, assim, a gente tem um objetivo. Né? Qual que é um objetivo na empresa privada? Qualquer uma. Dar lucro e crescer. Ponto. Isso não vai mudar. Obviamente que isso não pode interferir nos nossos valores. Eu não estou falando aqui que você vai ser uma pessoa sem valor e eu tenho que dar lucro a qualquer custo. Mas sim, existe um trabalho atrelado. Então, como que eu pauto a minha equipe no dia a dia? Eu vou apoiá-los a crescer, mas eu preciso dar um feedback sincero de, olha, para o cargo que você está hoje, você está bem ou não está bem. E para o teu próximo passo, é isso aqui que a gente precisa evoluir. Esse agente precisa evoluir, já me parece que você tem uma fala de líder. Porque é sempre a gente, né? Eu falo muito para o meu time o seguinte. Você está dizendo, eu estou do seu lado, eu tenho um perfil de Eu sou responsável, mas é que eu sou responsável. Eu sou responsável pelo seu crescimento. Exatamente. O teu estilo de liderança é um líder, uma líder mentora. Exatamente. Por quê, Gi? O que acontece? Eu falo muito isso para o meu time. Quando eu vou para uma reunião com o meu CEO, com o meu CFO ou com a minha liderança global dentro do grupo, se eles falarem assim, isso aqui não tá bom, eu não vou virar para eles e vou falar, é que o gerente fulano de tal não foi bem, é que o analista tal não foi bem. Não, a responsabilidade é minha. Que demais, hein? Agora você mexeu num lugar que eu adoro. Responsabilidade é a habilidade de responder às circunstâncias. Qual a parte que você pode melhorar? Né? Eu estou vendo se eles vão falar naturalmente, eles vão precisar que eu intervenha. Conselho, o que eu queria dizer é fazer parte de conselho. Então, esses conselhos, né, eu sempre provoco os líderes. Olha, assumir a responsabilidade é o teu papel. Exato. Aqueles que estão, eu não vou chamar abaixo de você, mas as pessoas colaboradoras, elas estão esperando direcionamentos, elas estão esperando posicionamento, elas estão esperando a atitude das pessoas líderes. Sim. Não dá para ficar dando desculpas que a equipe que não é boa, né? Exato. Se a equipe não é boa, o que acontece, Dora? O que você faz quando a equipe não é boa? Contrata outra pessoa. Eu acho que a gente tem que ter acordo entre as pessoas, e eu falo muito isso claramente para os meus liderados, principalmente para os diretos. Eu falo, olha, a gente precisa fazer isso. Isso. Né? O que a gente precisa para fazer isso?
Às vezes é uma habilidade técnica, às vezes é uma questão ali da empresa que ela vai te dar um curso, às vezes é a empresa que vai te proporcionar alguma coisa física realmente para a gente chegar até lá. Mas a gente vai combinar o seguinte, se a gente não chegar até lá, né? Se for uma responsabilidade do teu lado, se for uma da minha, a gente vai ter que ajustar. Isso. Né? E isso precisa estar claro. Uma coisa que eu vejo muito, Gi, é esse medo da clareza que as pessoas têm. Né? O medo de dar o feedback claro. E eu não estou falando das pessoas líderes? Sim, e eu não estou falando em ser ofensivo, mas é realmente ter essa clareza. Olha, é aqui que a gente precisa tratar, é aqui que a gente vai fazer e prazo, né? Ter um plano muito claro para saber onde a gente quer chegar. Né? Quando eu tinha 12 anos, que eu sabia que eu queria ter uma vida executiva, eu sabia que eu precisava estudar. Eu sabia que eu precisava trabalhar. E eu sabia que eu tinha que começar de baixo. Você está falando qual a diferença de um ambiente tóxico de um ambiente que promove desafio. Com certeza. O ambiente que promove desafio, você está dizendo que ele faz isso com respeito, com clareza Sim. e com acordos bem claros de onde queremos chegar. Acordos. Eu acho que essa palavra, para mim, ela é maravilhosa. E aí, a gente extrapola feedback. A gente entra em comunicação compassiva, a gente entra em diálogos transformadores, a gente entra em conversas que desenvolvem. Exato. É mais do que feedback. Me parece que essa é o teu aspecto de liderança, que é uma marca tua. E eu precisei aprender. Então, Com eu não fui a vida inteira assim. Né? Eu já tive momentos na minha vida que eu fui extremamente dura. Porque a mesma cobrança que eu tinha comigo, eu repassava para o time. E aí eu fui indo ao extremo. Quando que você percebeu que não funcionava? Por feedbacks. Né? Então, aí é que eu considero um mérito. Eu trabalho numa empresa muito boa. Então, assim, a gente tem focus group, a gente participa de Great Place to Work, a gente tem pesquisa de clima interno, a gente tem um RH ativo e eu tenho o meu líder que sempre, né, tenho esse mérito de sempre ser o meu líder. Então, a pessoa que me contratou, nós fomos crescendo juntos. Hoje ele é o CEO da empresa, eu sou diretora. E quando precisou, ele me deu feedback. Está sempre medindo a temperatura. Exatamente. E eu precisei entender que, não era bem por aí. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Eu tenho o meu ritmo de trabalho, você tem o seu ritmo de trabalho. E isso não significa que um é melhor ou pior que o outro. Nossa, isso que você falou agora de liderar diferentes causa isso é uma muito coisa que eu venho desconforto aprendendo. em executivos. Quando você tem pessoas diferentes, porque você tem aquele perfil colérico voltado para objetivos, Sim. que já sabe desde os 12 anos onde vai chegar. Sim. E como é que fica as pessoas mais românticas, que veem o mundo às vezes de forma cor-de-rosa, mas querem fazer acordos de crescimento, mas tem aí, vamos dizer que elas têm um perfil mais soft. Como é que você lidera essas pessoas? Eu aprendendo, né? Vamos lá, que pela empresa, pelo lado da empresa. Então, eu sempre fui uma executiva focada em resultado. Então, eu nunca tive reclamação de falar, Dora, teu resultado da porta para fora não tá bom, mas eu precisei melhorar a minha liderança. Então, aí, o que a empresa faz, né? E a gente busca fazer até hoje. Dora, você precisa melhorar o seu feedback. A empresa me deu cursos. Além disso, eu também fui buscar. Então, terapia, fiz microfisioterapia. A vida não é só o trabalho. O que a gente pode fazer fora que vai te ajudar? Eu também atribuo muito a minha transformação ao meu relacionamento com Deus. Agora gostei. Fala sobre isso. Onde entram as skills espirituais aí no meio das técnicas, das softs? Uma coisa que eu amo muito é o assunto sobre inteligência espiritual. Demais. Né? Isso, assim, é uma coisa que mexe com o meu coração, faz meu coração pulsar mais forte, assim, é algo que eu sou muito apaixonada. E quando a gente fala que nós somos uma pessoa de Deus, eu não posso ser uma pessoa de Deus só na igreja, né? Eu preciso ser uma pessoa de Deus no meu trabalho. Dá para ter compaixão no trabalho? Com certeza dá. Né? Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito, eles não são para a igreja, 4 paredes, eles são para a minha vida, né? Para a minha vida familiar, para a minha vida profissional. Eu preciso olhar para as pessoas como Jesus olharia. Então, isso é diário. É todo dia eu falar, tem uma situação difícil, como Jesus olharia. Uau. E aí, outra coisa que eu tenho feito muito, e eu, assim, obviamente que
né, naquele limiar, quando se tem a oportunidade. Eu tenho uma vaga no meu time. Eu falo, Deus, quem que o senhor quer trazer para essa vaga? Né? E não contrato só pessoas da igreja, tá? Isso, Eu contrato qualquer pessoa que vier, mas eu contrato pessoas que, obviamente, têm, né, aquela adequação técnica, tem a questão dos valores, mas que você sente aquela paz no coração, que tem ali a intuição, putz, é uma pessoa que vai colaborar. E aí uma coisa que você falou e que eu sou apaixonada é pessoas diferentes. Eu tenho muito claro para mim, de que eu não posso contratar pessoas iguais a mim. É muito fácil lidar com gente igual a mim, né? Vai ser fácil se eu falar, beleza, só vou contratar a galera aqui da minha convivência. Eu não faço Mesmo isso. porque os projetos não precisam só da sua habilidade. Exatamente, aí é que tá. Então, uma coisa que eu falo muito pro time, e assim, foi um trabalho, hoje eu tenho muito orgulho do time que eu tenho, de gestão. Nós somos umas 10 pessoas na área de Martech, gestores, e o meu par, o Willy Dantas, assim, a gente vem trabalhando nisso, conversando há muito tempo, e nós somos muito diferentes. É muito engraçado, porque ele é a paz em pessoa, né? O pessoal fala que ele é labrador, que ele tá sempre rindo. E eu sou colérica, eu, né, sou aquela pessoa mais firme, a pessoa que gosta da resolução. E é muito bom, porque a gente trabalha muito isso de pessoas com skills diferentes e personalidades diferentes da nossa. Porque vai agregar, porque é aquela pessoa que vai falar, calma, Dora, não é bem por aí, ó, olha aqui essa visão que eu tenho diferente, né? E eu gosto disso, de ser desafiada. Isso, e quando alguém fala, calma, Dora, olhe por esse aspecto. Como é que o teu ambiente interno faz a gestão desse calma, Dora, sendo uma líder tão forte? Hoje eu busco olhar muito, Gi. Eu vejo assim que Deus o Espírito Santo tem me transformado, porque daí essa transformação pessoal é difícil sozinho. Obviamente que eu faço psicanálise, né? Eu estudo, eu leio bastante sobre essa área, mas eu também busco muito isso do Espírito Santo, né? De entender que assim, a minha visão como executiva não é única e não é sempre certa. Que lindo isso. Né? Não é. Não adianta eu querer achar que como eu te falei no começo, eu gosto de me relacionar com pessoas mais experientes porque passaram por coisas que eu não passei. Então, tanto é que eu falo muito, e aconteceu agora recentemente com o meu time, né? Aconteceu uma situação e aí eu dei um feedback para uma liderada e eu falei, olha, por experiência, isso, mas a decisão é tua e aconteça o que aconteceu, eu tô aqui para te apoiar. Ela tomou a decisão dela, deu errado, agora recentemente. Daí nós fomos conversar e eu falei para ela, ó, lembra quando a gente conversou? Então, eu te falei porque nós já passamos por isso, quem está há mais tempo. Mas tudo bem, aconteceu, vamos lá, vamos resolver. E esse é o meu dia a dia. Porque, assim, aquela pessoa também precisa passar, né? Então, agora ela tem a história dela para contar. Essa tolerância com os erros das pessoas é algo que você precisou aprender? Ah, precisei aprender muito. Porque eu não tinha tolerância com o meu erro, imagina com o do outro. Né? É muito difícil. E essa vida de cobrança, ela é péssima pra gente. Então, achar que eu não vou errar, eu tô iludida. E achar que alguém não vai errar, também tá. O que eu falo pro meu time? Principalmente, quando estamos fazendo algo pela primeira vez, a probabilidade de errar é gigante. Então, a gente tem que olhar para aquilo e aceitar e pensar assim, tá tudo bem, o que eu vou aprender com isso? O que a gente não pode é sair do erro sem aprender. Você está falando uma coisa que eu vou precisar agora colocar. A hora que eu estava me preparando para vir hoje, tive um insight do Espírito Santo. Eu tive um insight gospel, eu brinco com algumas pessoas, eu tive um insight gospel. E foi assim, ambientes seguros fazem as pessoas florescerem. Sim. Me pareceu, e quando você está falando agora, eu comecei a sentir que você tem aprendido a criar ambientes seguros para que as pessoas floresçam, Dora. Sim. Gi, o que eu penso? Eu passei, e aí eu não estou falando só pelo ambiente, porque isso é uma outra coisa, né? O líder é tóxico, a empresa é tóxica. E a gente? Será que a gente não é tóxico? Sim. E uma coisa que eu aprendi sobre mim, né? Eu tive ali um burnout e não era sobre a empresa, era sobre mim. Né? E quando eu comecei a
busquei tratamento, busquei terapia e tudo mais. Eu parei para pensar, falei, opa, eu falei para minha psicóloga, eu falei assim, não adianta eu sair da empresa. Eu vou sair, vou para outra e vou fazer a mesma coisa. Vai repetir os padrões. Sou eu que preciso mudar. Não é sobre a empresa. Deixa eu fazer uma pausa no burnout. Isso, sim. Tome uma água. Depois que eu terminei a pós em Fronteiras da Neurociência no Albert Einstein, foi uma busca também pessoal, porque eu também tive burnout. E falar sobre saúde mental, principalmente saúde mental no trabalho, entre mulheres, ou tabu, né? Porque, nossa, já não se sente, tem uma baixa autoconfiança que não está preparada para o mercado. Vai para o mercado, burnoutiza. E é mulher. Ninguém pode saber. A primeira reação vão achar que eu sou incompetente, deixa eu engolir seco, deixa eu fazer reuniões, me tomando alguns remedinhos e ver o que acontece, né? Até que cai no psiquiatra e tudo aquilo. E fui para fazer essa pós e o TCC foi sobre burnout e liderança. Então, também queria entrar um pouquinho nisso com você, porque a gente tem índices alarmantes de o que é saúde mental até 2030, segundo a OMS, vai ser o maior motivo de afastamento no trabalho. Né? Saúde mental hoje não é mais algo para ter selo na empresa. Ela é sobrevivência, né? Porque vai pegar no caixa totalmente, as pessoas vão se afastar, talentos vão se perder. Então, a gente tem hoje um programa, dentro da minha empresa, Dora, eu tenho um programa chamado Gestão da Emocionalidade nas Organizações. Então, tem lá, são 9 aulas e é um tripé incrível e já tem uma empresa em que a gente vai começar a fazer. Como é que é fazer a gestão da tua emocionalidade? Você estava falando aí, daí eu fui para terapia, eu fui buscar ajuda, mas fazer a gestão começa por reconhecer que você estava entrando queimando ali, né? As emoções estavam... O burnout é pegar fogo mesmo na cabeça. Como é que foi? Qual foi o primeiro passo, Dora, para a gente poder ajudar as mulheres que estão ouvindo a gente para reconhecer que você está em risco na sua saúde mental como executiva? Sim. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, Gi. O que aconteceu? Eu trabalhava muito. Chegava a trabalhar 19 horas por dia. Aí você me pergunta, a empresa te pedia? Não. Mas eu queria chegar no meu objetivo, eu me comprometia com os clientes, então eu queria dar conta, né? Eu queria fazer e fui indo para esse excesso. Então estava, preciso equilibrar, mas não me equilibrava. E aí começou a chegar um ponto na minha vida que eu trabalhava de domingo a domingo. Porque assim, como eu viajava muito, eu ficava o dia inteiro em reunião, à noite, final de semana, eu precisava responder e-mail. Né? Porque eu tinha equipe dependendo de mim, e aí não orientava direito a equipe, aí ficava brava se a equipe não respondia da maneira que eu achava que deveria responder, então estava tudo assim. E eu não fazia mais nada. A minha vida era trabalho. E aí esse é um ponto que hoje eu falo muito para todo mundo que trabalha comigo. Nós não somos uma coisa só. Isso. E aí quando eu cheguei na terapia, a minha primeira terapeuta, não é a que eu estou hoje, que eu ganhei alta, e daí eu resolvi ir para a psicanálise porque eu queria continuar o processo de terapia, que eu gosto muito. Ela falou assim para mim, se amanhã você não for mais executiva da iCherry, quem é você? E eu não sabia quem eu era. Nessa época, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha vontade de sair com os meus amigos. Eu não tinha vontade de receber pessoas na minha casa, que sempre foi uma coisa que eu amei. Eu saía e daí meus amigos falavam, você tá estranha. E eu tava estranha. Porque eu tinha me perdido. Eu não tinha relação com Deus. E aí o que acontece? Você chega a um ponto, nessa época eu cheguei. Teve um dia que eu cheguei na terapia, eu só chorei. Ela falou, olha, você precisa de um psiquiatra. Né? Eu vou ter que te encaminhar. Fui para o psiquiatra. Não era sobre a empresa, era sobre mim. Sim. Era eu que precisava mudar. Sim, porque tem os fatores externos de cultura. Tem, com certeza. Quando eles encontram um fator interno, quando eles encontram um cenário interno também, precisando de obras, né? Exato. Em construção, aí a coisa é perigosa. E você tinha um cenário externo da empresa que te acolhia. Sim. Mas de você para você mesma, tinha algo aí para ser revelado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar os outros pilares da minha vida, eu comecei a olhar com carinho, eu retomei minha caminhada espiritual, e aí as coisas começaram a evoluir.
né? Então, desde colocar mais uma academia, um exercício físico, eu fiz microfisioterapia, que foi uma coisa que me ajudou muito, e eu fui caminhando. Então, isso faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, isso mudou a minha vida. Lá para cá eu fui evoluindo, ainda tem coisa para evoluir, é óbvio. Claro. Mas isso me fez descobrir muitas coisas. Sim. E hoje, assim, eu falo muito com o meu time. Eu tenho uma gerente agora que está de licença maternidade, e eu lembro que ela estava muito ali na dúvida sobre, putz, né, vou ter filho, volto, não volto. E eu lembro que eu tive uma conversa com ela, eu falei, olha, eu não sou mãe, então eu não posso falar muito, mas eu tenho uma coisa que eu posso te garantir. Nós não somos uma única coisa. Então, você não é só mãe, como você não é só profissional. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é amiga. E a gente tem que buscar esse equilíbrio para a nossa vida. Exatamente. Isso é muito importante. Existe também, acho que, um paradoxo aí de fazer com que as pessoas, ou liderar as pessoas para terem uma vida integral e de bem-estar saudável, sim, né? Alguns líderes têm um pouco de medo de fazer esse tipo de liderança em que, entre aspas, libera a pessoa para ser ela também fora do trabalho. Sim. Né? Onde é que está o grande engano desses líderes, na minha opinião? É que eles não entendem, né, que os resultados e a performance está totalmente ligada ao bem-estar emocional, físico, espiritual. Sim. Nós somos um todo. Então, a pessoa pode estar lá 8 horas dentro do escritório, ou, sei lá, 10, 15 horas naquele escritório, mas será que ela está integralmente ali? Será que ela está preparada para performar ali? O processo atencional, ele é, extremamente impactado quando nós estamos ansiosos. A nossa atenção, ela se perde. A gente tem mais chance de cometer erros. Então, estar presencialmente, na tua opinião, como líder, estar presencialmente em horas é a mesma coisa, ou melhor, é sinal de performance, é sinal de que você está liderando um time? Porque às vezes tem gente, olha, não fica no celular. Claro, não é celular o caso, mas como é que está a performance? Como é que estão os resultados dessa pessoa? Sim. Como é que faz isso, Dora? Como é que lidera as pessoas dizendo, olha, nós precisamos chegar em resultados desafiadores, sim, ok? Mas você também precisa considerar a si mesmo como ser integral. Sim, com certeza. Gi, eu sou zero microgerenciamento. Opa, aqui, eu adorar ser liderada por você. Autonomia. Total. Oh, delícia. Eu falo muito para o meu time. Quando, assim, a dificuldade que às vezes eu tenho, já aconteceu, eu contratar pessoas que gostam de ser microgerenciadas, que precisam ser cobradas. E aí, para mim, é um impacto. Porque eu não consigo ficar te perguntando o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Que maravilha. E aí é meu perfil mesmo isso, tá? Então, assim, o que acontece? Eu até que todo mundo não me ouve, né? A gente está naquela transição da empresa de voltar pro híbrido, ir pro escritório. E eu sou, assim, zero. Eu falo pro meu time, olha, essa é a entrega. Eu tô preocupada se você vai me entregar. O horário, o que você vai fazer, ou se tem... Eu não me preocupo. Peraí, então, me parece que você também tem uma tendência de ter times muito maduros, né? Sim. Porque parece que daí não vai se criar com você gente não focada. Não, realmente, aí não cria. Então, é o que eu te falo. Hoje eu consegui formar um time muito legal, junto com a minha dupla, com o Willy. Porque nós dois temos esse perfil. Nisso a gente parece. A gente tem o perfil pessoal ali, é diferente, mas isso de querer microgerenciar a gente não tem. Eu sou aquela pessoa assim, olha, chegou um briefing, chegou um desafio, vamos sentar aqui e vamos discutir. É isso, beleza. Vamos sair da reunião, você faz isso, eu faço aquilo, e a gente volta aqui com o resultado. Ficar no dia a dia, você fez? Fulano, como que tá? Não é para mim. Mas isso é terrível também. E eu gosto, eu falo para as pessoas assim, não tem problema você voltar para mim e falar, olha, não entendi, estou com uma dificuldade. Porque eu provavelmente não vou ficar muito batendo ali na porta. Para mim, se a pessoa não falar nada, é porque tá tudo bem. Exatamente. Né? Porque tipo, não tenho dúvida sobre o assunto. Então, eu falo muitas vezes para as pessoas me buscarem, não tenho problema em sentar, ajudar, colocar a mão na massa. Hoje, né, eu estou num nível muito mais de negócio, muito mais de conversa com os clientes, de estar fora, de estar em reuniões, mas se precisar colocar a mão na massa, eu não tenho problema. Eu gosto de aprender, né? Eu gosto de dados, eu gosto de fazer análise. Então, eu posso ajudar sem problema algum. Mas... é isso, eu gosto de tipo, gente, essa é a minha responsabilidade, a gente vai, faz, entrega e das pessoas irem atrás. Eu acho que nessa geração eu sinto muita falta disso.
né? Das Qual? pessoas. A geração Y ou a Z? A Z, né? As pessoas buscarem conhecimento, né? Porque eu brinco muito assim com o time, eu fui para uma área muito técnica, mas eu não programo, por exemplo. Eu não sou programadora, eu não fiz faculdade de programação. Aí, às vezes, eu brinco e eu falo assim, gente, pode me pedir ajuda para qualquer coisa, porque o que eu não souber, eu vou achar quem sabe. E vou pesquisar, vou ir atrás, né? Mas tem aquelas pessoas do conformismo. Ela não sabe, daí ela paralisa. Ela fica ali. Então, isso é algo assim que eu incentivo muito toda a equipe quando eu tenho reuniões com todo mundo. Gente, abra a boca, sabe? Talvez o amiguinho do lado sabe aquilo que você não sabe, já passou numa situação com o cliente, vamos tentar conversar. Né? Eu sou muito da conversa. Ontem mesmo eu estava tendo uma reunião com uma gerente de outra área, daí a gente estava falando de um projeto junto e eu disse para ela, eu falei, olha, eu prefiro que a gente faça umas 3 reuniões para conseguir entender o que a gente precisa entregar e depois a gente vai fazer o trabalho. Então, eu vejo que parece que essa galera mais tímida ou essa questão talvez do trabalho remoto, eu vejo que as pessoas perdem essa questão da relação. Sim. E aí a gente falou quando você estava me apresentando, eu até fiz um post agora recente, eu passei por uma situação pessoal bem delicada, eu perdi a minha irmã faz muito pouco tempo de forma repentina, 10 dias depois meu pai caiu no banheiro, fraturou a perna, então foi uma situação bem difícil. E eu falei com o time, assim, e obviamente, eu não vou entregar da forma que eu entrego todos os dias com uma situação assim. Sim, né? sim. É uma coisa que fica delicada. E eu conversei e eu fiz um post que é o sentimento que eu tenho. Eu falei pro time, olha, nós somos como um time de futebol. Sim. Quando um não tá bom, troca. Eu vou pro banco reserva e vocês ficam lá Que demais. Gostei dessa analogia. É isso que a gente precisa ter. Né? A gente precisa... Cooperação. A gente precisa ter alguém que sabe. Sim. Né? A gente precisa ter alguém que sabe o que está fazendo. E, assim, obviamente que, de novo, vem o mérito por eu estar dentro de uma empresa compreensiva. Sim. Né? Então, a cultura permite. A cultura permite, é uma empresa muito forte. E eu, nesse período, eu fui muito impactada, além do carinho que eu recebi, né, de todo mundo da empresa, dos meus clientes. Eu fiquei, assim, muito impactada, Gi, porque eu falei, vale a pena. Né? Eu não estou construindo só para a empresa que eu estou construindo relação para a vida. Porque, assim, as pessoas não estavam me mandando mensagem preocupadas com a Dora da iCherry. As pessoas estavam preocupadas com a Dora. Uau! Né? O que a Dora estava sentindo? O meu time estava preocupado em equilibrar tudo o que está acontecendo, porque eles sabiam que eu estava num momento de vida delicado. E foi importante para mim me afastar, realmente me desligar ali por uns dias, como estava programado, e entender esse comprometimento deles. Então, assim, me dá aquela sensação de, poxa, eu estou construindo relações que valem a pena, né? E aí vem o que você falou de vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa falha. Eu vou falhar. Eu vou ter os meus momentos na vida que eu vou precisar dar um respiro. Assim como o meu time tem. Então, compreender eles no dia a dia é saber que quando eu precisar, eles também vão me compreender. Vulnerabilidade não tem absolutamente nada a ver com incompetência. Não. Nada a ver. Não. Quem não deu essa virada de chave na liderança ainda não sabe o que está perdendo. Está perdendo conexões humanas relevantes. Está perdendo isso que você acabou de dizer. Não é mais sobre ser a Dora da iCherry. Está perdendo de entender que fora do crachá as pessoas querem conectar umas com as outras. A gente não está aguentando. Nós estamos pedindo por ocitocina. Eu conversei esses dias com uma amiga, eu disse, olha, agora as pesquisas que falam sobre ocitocina, elas estão rompendo barreiras incríveis, inclusive na liderança, porque era um hormônio, um neurotransmissor do maternar e tal. E agora já entendemos que a ocitocina, os pesquisadores, né, eu trabalho com neurociência, mas eu sou pesquisadora, eu aplico ela ao desenvolvimento humano e organizacional. É bom dizer isso, porque está saindo um monte de neurocientista aí pelas frestas. E a gente não está no laboratório, nós fizemos uma formação aplicada. Mas o que acontece? A ocitocina, nas relações de ganha-ganha, ou nas relações significativas, onde não existe paixão, ou seja, não é no casamento ou com parceiro, não. Ela está presente nas relações de cooperação,
seja nos negócios, seja num jogo, num time. Quer dizer, dá para estar no mundo executivo tendo um neurotransmissor do amor, tendo um neurônio, um neurotransmissor, um hormônio do amor, que faz com que a gente se sinta gente e conecte na dor do outro também. É muito... eu não sabia se você ia falar sobre isso, mas eu imagino que tudo isso, todas essas suas perdas, e principalmente essa perda, esse luto, né? E você trazer agora que no momento de luto, você não é uma executiva solitária. Exato. Você não é alguém que pegou o chicote e saiu atrás de resultados. Você é alguém, eu te sigo e vejo teus stories, que recebeu muito acolhimento Sim. de stakeholders, de clientes internos, de colegas, de parceiros. Sim. Isso é mérito seu. Sim. Você aprendeu a ser uma líder, a gente fala isso, né, de humanizar a liderança, que é redundante, né? Como se fosse um monte de bichinho lá. Somos humanos, né? Sim. Não tem como humanizar o que já é humano. Mas esse teu estilo de liderança que acolhe e desafia, ele é um estilo que é um modelo para mim. Sim. Isso tudo eu assim, retribuo, como eu te falei, é uma evolução que veio de feedback que eu recebi. E aí eu quero destacar uma coisa sobre feedback, Gi, que eu aprendi, que feedback é um ato de amor. Repete, feedback é o quê? É um ato de amor. Uau! Porque assim, Isso. feedback verdadeiro e feedback, ele tem que vir acompanhado de um plano de ação. Perfeito. Eu não posso chegar em ninguém... Senão vira julgamento. Isso. E o julgamento, ele deprime. Eu não posso chegar em ninguém e falar assim, você tem que melhorar isso, sem falar por quê, como. Isso. Né? E eu aprendi muito que o feedback, ele é um ato de amor. Então, quem me dá feedback é porque se importa comigo. Isso. Porque quem não se importa vai embora. Ou manda embora. Né? Então, assim, eu ouvi muitos feedbacks que eu recebi, sabe? Que eu precisava melhorar. E humildade, que foi, uma spiritual skills. Que foi uma coisa que contribuiu muito para essa minha busca de evolução, que eu sigo nela. Um outro ponto que eu quero destacar, você falando isso, foram assim, eu recebi muitas mensagens, né, realmente quando a minha irmã faleceu, muitos atos assim, mas teve 2 mensagens que me fizeram chorar. A primeira foi uma pessoa que já foi da minha equipe, eu até vou me emocionar, é difícil não me emocionar, e aí ela mandou uma mensagem, eu falei assim, olha, obrigada pelo carinho. É que nessas horas é muito difícil o que você vai falar. E aí essa pessoa falou, a gente só está retribuindo um pouco do que você faz por nós. E essa pessoa, Gi, teve um momento, por uma situação financeira na empresa, ela era líder da minha equipe e eu tive que demitir essa pessoa. Né? Não demitir essa pessoa por questões técnicas, foi por uma questão de budget. E aí ela me falou isso agora que aconteceu. Então já faz acho que 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu demiti. Hoje ela está recolocada, a gente continua sendo amiga. E outra pessoa que me falou assim, olha, eu sei que você está triste, mas lembra que do lado de cá, é uma pessoa da empresa também, tem umas 200 pessoas com você. Uau! E aí isso também foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus. Uau! Né? Porque obviamente que na hora do luto a gente se sente muito, muito, muito só. E aí também teve um outro grande cliente meu, assim, que pessoas, né, acaba, como a iCherry tem relações muito duradouras, assim, com os clientes, né? Então a gente tem cliente há mais de 14 anos na casa. Imagina, antes de eu entrar na agência, o cliente está lá. E aí teve um cliente muito grande meu, que eu convivo muito, que pessoas que eu não tinha convivência direta me adicionaram no Instagram para me mandar os pêsames, assim, sabe? Meu Deus. E, tipo, e mandar flor e querer saber como eu tava, se tava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Então, eu falei, Deus, uau, eu só posso te agradecer, porque mesmo no momento de dor extrema, que a gente não entende, eu tô sendo muito impactada. Dora, você virou a chavinha de ser uma gestora, chefe, para ser uma líder. E é por isso que você conquistou todo esse carinho, esse respeito, que é misturado com afeto e com tudo que te faz chorar aqui agora, né? Você se abriu para pagar o preço de virar essa chavinha. Você disse que parou para ouvir. Acho que você deve ter ouvido coisas difíceis. Ouvi. Mas você não desistiu. Não. O que te fez focar e dizer assim, não importa a dor do feedback, não importa a dor do que me trouxerem, é para lá que eu estou indo. Da onde veio essa determinação? Tem da Dora de 12 anos.
que Uau. decidiu o que queria, Gi. Porque o que acontece? Eu acho que daí tudo se mistura na nossa vida. Como eu falo, a gente não é... Você não bota as coisas em caixinha, sabe? Os meus pais, eles não estudaram, né? Meus pais saíram do Nordeste, foram trabalhar em São Paulo, se conheceram lá. E assim, meus pais têm outra criação, né? Tem uma criação mais dura, uma criação mais rude. E eu vi o meu pai numa vida não necessariamente executiva, mas foi crescendo, né? Foi chefe, mas meu pai sempre foi muito duro. E aí, quando eu recebi alguns feedbacks do meu CEO, assim, falando, olha, você precisa mudar, eu chorei muito. Eu chorei, literalmente, assim, sabe? Eu lembro que foi um feedback muito duro. Eu não lembro se isso foi em 2017 ou 2018 que eu recebi um feedback bem duro dele. Só que eu também pensei o seguinte, eu falei, cara, eu preciso mudar. Não é essa dureza aqui, tá demais, estava ruim para mim como pessoa. E eu falei assim, eu preciso de pessoas que entendam, que saibam mais do que eu para poder me ajudar. E os resultados caíram ou melhoraram? Como é que ficou melhoraram, né? Lógico. Sempre melhora. Sempre melhora, Gi. Mas há aquele medo, né? Se eu ficar um pouco mais... O meu medo era eu deixar, talvez, de ser quem eu era, mas eu nem sabia quem eu estava sendo, sabe? E eu via que era coisas assim que eu precisava para minha evolução pessoal como ser humano. Isso. Eu precisava mudar, né? Tinha coisa ali que não estava bom. E aí eu pensei assim, eu falei, poxa, eu acho que não é só uma questão profissional aqui. Né? Eu não entendi aquilo só como profissional, mas eu entendi aquilo como para Dora ser humano, que precisava evoluir, que precisava mudar. Só estava repercutindo toda a tua história, né? Exatamente. E aí eu falei assim, cara, eu não posso repetir. E eu falei assim, eu não quero parar aqui onde eu estou. Isso, não vou desistir. Né? Eu sabia que aquilo ali estava me segurando. E eu falei, aqui não é o meu topo. Uau. O céu é o limite. E eu sabia que se eu quisesse mais, eu precisava entregar mais. E aí não estou falando de entregar mais performance. Isso. O que é resultado, então, aí, hein? Pois é, o entregar mais é isso. Você só cresce quando as outras pessoas crescem. De novo, o quê? Entregar mais só cresce quando as outras pessoas crescem. Gente, líder, você só cresce quando as outras pessoas crescem. Só. Entrega tem a ver com pessoas. Tem a ver com não apenas com planilhas e números. E aí, o que eu estava entendendo naquele momento? Eu estava sendo muito dura. Né? Então, eu era a chefe, eu não estava sendo líder, eu estava sendo a chefe que as pessoas tinham medo. Que eu não estava ali fazendo um ambiente para as pessoas errarem. Eu não estava num ambiente aberto para inovação. Eu estava num ambiente hierárquico, que nem era a cara da empresa. Então, eu vi que eu precisava mudar. E uma coisa que eu penso muito hoje, Gi, inteligência artificial. O meu setor é muito impactado por isso. Então, a gente estava até aqui falando, eu não programo. Hoje, a inteligência artificial ela faz um código para você. Nem precisa mais programar. Ela faz tudo. Tá, mas então, o que a gente vai fazer? O que a inteligência artificial não faz que a gente faz? Relação. Relações humanas. A inteligência artificial, ela não se relaciona. Ela não sabe ter empatia. Não. A inteligência artificial, ela já é muito boa para resolver algumas coisas, só que ela resolve aquilo que você consegue imputar nela. Isso. Este é o problema, eu quero a solução. Então, você precisa o quê? Entender o problema. Sim, o que é que entender são o os problema? prompts, né? O que é entender o problema? É empatia. Isso. E eu não estou falando só de relação humana, eu estou falando até de negócio, porque negócio e produto é para outro ser humano. Isso. Né? O que meus clientes fazem? No final do dia, todos os meus clientes vendem ou um produto ou um serviço para outros humanos. E se a gente não tiver essa empatia no entendimento, né, a empatia que eu falo muito assim para o meu time, eu falo, todo mundo tem um objetivo. Quando você senta com um cliente, você tem que perguntar para ele qual é o teu objetivo pessoal, fora da empresa. Porque o gerente que está lá, ele quer ser um diretor, ou o diretor que está lá, ele quer se aposentar. Então, assim, ele quer dar um resultado legal, ele quer impressionar. Como que você ajuda ele a fazer isso? É aí que está o segredo. É isso né? aí. Como que perguntar qual que é o sonho das pessoas. Sim. Eu sempre pergunto, a gente está em agosto agora, mas final do mês eu sempre faço um papo com todo o meu time, em torno de umas 60 pessoas, e eu falei para eles, eu falei assim, o que vocês querem para 2025? Isso. Né? Porque a gente já está aqui planejando o budget de 2025 da empresa para entregar para o nosso regional.
Mas e vocês? E aí, o que veio? Não, ainda não foi uma pergunta aberta. Eu falei, pedi para eles refletirem. Eu falei, por quê? Porque eu estou programando o que a gente vai entregar de budget, quanto que a empresa quer crescer. Só que isso precisa estar atrelado ao sonho de cada um. Né? No sentido que o salário que as pessoas ganham lá, a gente tem que ter essa empatia. As pessoas, por que a gente quer um salário? É por algum motivo. Um quer viajar, o outro quer comprar uma casa, o outro quer ter um filho, quer casar. Então, assim, é importante. Sim. Mas como que a gente une isso dentro do ecossistema que seja bom para as pessoas? E falando em sonho, qual que é teu sonho para 2025? Nossa, eu sempre tenho vários, né, Gi? Eu gosto bastante de sonhar, isso é uma coisa que me faz muito bem. Eu quero concluir a casa que eu comprei um terreno, um sítiozinho para os meus pais lá em Alagoas. Eles mudaram para lá em dezembro do ano passado, eu te contei isso, é um ganho assim gigantesco para a gente. E aí eu quero concluir nossa obra, nossa casa, do jeitinho que a gente sempre sonhou, com várias coisas para a gente aproveitar junto. Esse é o principal. E viajar, que eu amo viajar, né? Sim. Então eu sempre gosto de conhecer um lugar diferente aí. Durante 1 ou 2, tem ano que dá para ir para mais lugares. E quero também, assim, continuar vendo a empresa que eu trabalho progredir. Isso é muito satisfatório. Que lindo. A gente vai concluir, porque eu podia ficar, acho que uma semana. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, porque me vem assim, porque equipes mais cooperativas, elas performam melhor do que equipes competitivas. Em que cenários isso acontece? Mas não vai dar tempo. Bom, vamos falar, encerrando aqui, sobre barreiras para mulheres ascenderem à liderança. O que é que você vê como barreiras para que a mulher chegue nos lugares de liderança? Qual é a sua opinião sobre isso? Hoje a gente tem muitas, tá? Infelizmente, machismo existe ainda. Nesse ponto, de novo, eu vou para o mérito, porque eu estou numa empresa, nós somos Great Place to Work desde 2013. Faz alguns anos também que somos uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem. A nossa liderança hoje, a maioria é feminina. Então, assim, eu tenho muito esse lado. Mas eu vejo muito no mercado que o machismo ele ainda existe muito, né? Então, aquela questão, não, é mulher, vai querer engravidar, vai querer fazer outra coisa, tem TPM. E aí as pessoas colocam isso como uma incompetência, o que é extremamente triste. Mas uma coisa que eu acho que eu queria tratar aqui, pensando que tem mulheres ouvindo a gente, eu acho que às vezes a barreira, ela está em nós. Barreira interna. Porque a mulher, ela fica com esses medos que colocaram na gente e elas aceitam. Então, acho que a gente não pode aceitar. E a gente tem que entender que, mesmo sendo mulher e sendo feminina, que aí eu acho que é um ponto muito importante, que a gente não precisa ser masculina para a gente ter um grande cargo. Você não precisa desistir do sonho de casar, de ser mãe, de ser o que você quiser para poder chegar lá. E ser dentro do teu contexto, né? Eu acho que esse é um ponto também que eu venho estudando, venho até compartilhando muito com você, a gente já falou sobre isso, que é retornar ao nosso feminino e entender que ele tem os seus diferenciais. Sim. Né? Então, quando você fala de oxitocina, quando a gente fala disso, a mulher, ela é mais detalhista, né? A mulher, ela sabe gerenciar ali várias coisas ao mesmo tempo. E isso é um diferencial para qualquer empresa, né? Então, também não estou falando aqui que vamos ter só liderança feminina. Eu acho que a gente tem que entender que é o misto. Equipes gênero inteligentes. Exatamente. É isso. As barreiras internas geralmente são de autoconfiança, né, Dora? O que mais impacta na autoconfiança de uma mulher, Dora, na sua visão? O que deixa uma mulher para cima ou para baixo, na sua competência, no seu valor? Olha, para mim, é resultado. É ver o negócio acontecendo. Eu acho que, assim, né, poder ver o resultado, às vezes, do cliente, ver a equipe satisfeita, para mim, não tem igual. Né? Que é aquilo que eu falei, se foi problema, o ônus é meu. Se foi bom, o bônus é da equipe. Uau. É sempre assim. Então, eu acho que quando a gente vê o resultado acontecendo, vê o time feliz, vê esse misto, né, das pessoas, legal no trabalho, tá bacana, é o que eu falo para o meu time. Não existe coisa melhor para um líder do que promover alguém. Não existe. Tá para existir, não é? Quando você vai lá e a gente, na empresa, a gente tem toda uma questão.
quando alguém é promovido, a gente tem uma cartinha, a gente chama para uma conversa, então tem uma cerimônia. Que lindo! A gente tem 2 janelas de aumento ao longo do ano, é bem organizado, e esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento quando você chega naquela pessoa para falar, olha, o fato de você ser consistente, o fato de você ter concluído o teu PDI, o fato disso, tá aqui o teu aumento, é mérito teu. Isso Que aí delícia, que é o que há de demais. melhor para um líder, com certeza. Gente, é contagiante estar aqui com a Dora. Eu vou dizer para você, é aula e em cima de aula, aula de vida, aula de liderança, aula de amizade, por que não? Aula de humildade. Você deu aula. Muito Gi, obrigada. Eu Nossa, que eu estava agradeço. sonhando, a gente tentou 3 vezes, né? Bateu na trave, dessa vez deu. Eu tenho atendido homens e mulheres, vai fazer uns 14 anos aí. E como é necessário uma voz como a sua, uma voz moderada. Né? Um dos frutos do Espírito é a moderação ou a temperança, aquilo que vem temperado. Dora, o Senhor tem temperado você. Amém. E você tem o sal ideal para salgar essa terra. Você tem a luz de Cristo, mas você também tem a luz dos negócios, você tem a luz daquilo que Ele planejou para que você traga o impacto onde você está trazendo. Isso que você disse agora, a alegria de ver as pessoas serem promovidas. Dar mérito e receber mérito. Sim. Moderação. Não precisa ter ego, não precisa querer ser melhor. Que gostoso você receber e poder dar, né? Sim. Eu nem sei como te agradecer. Eu podia Imagina. ficar aqui muito mais tempo, tá? E eu quero agradecer de novo, porque apesar do seu luto, do seu momento de dor, você ainda veio e disse, não, a gente pode falar sobre tudo. Eu te perguntei, do que a gente pode falar? Você falou de burnout, você falou sobre podemos ser femininas, não preciso ser masculina para ser uma líder forte. Você falou sobre família e ser um apoio, e ser uma rede de apoio para aqueles que um dia te trouxeram também até aqui, um pai que te inspirou. Você falou sobre tudo e mais um pouco. E agora você que ouviu e viu e está vendo, olha, fala com a Dora, deixei aqui já as credenciais dela, mas ela tem um Instagram. Qual é o seu Instagram para o pessoal te conectar? Sim. Meu Instagram é ma_Dora e o LinkedIn Dora de Oliveira. Dora de Oliveira, _Dora, é uma pessoa que eu acredito que você é aquele tipo de mulher que tem um tempinho para um café. Ah, tenho. Né? Adoro um café. Para aquelas mulheres líderes que estão nos ouvindo, aquelas que estão ascendendo a liderança e precisam de uma inspiração one-on-one, a Dora vai estar com a gente. Gente, muito obrigada também por vocês terem ficado até aqui. E claro, né, a gente está no YouTube, então eu tenho que pedir para você curtir e compartilhar. Não sou uma influencer, mas vocês já sabem que vida é um farol. E a vida da Dora, ela vai iluminar todos aqueles para quem você compartilhar esse vídeo. Receba e Deus te abençoe. Até mais. Obrigada.